A doutrina e o amor pelo Senhor. Essa é a lição de número 6 que nós vamos estudar hoje na classe dos jovens. Vamos juntos? Bem, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal Palavra de Vida. Sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar a lição de número 6 da classe dos jovens, que neste trimestre nós estamos estudando sobre o tema central, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a lição de hoje, a lição de número 6, vai falar sobre a doutrina e o amor pelo Senhor, né? Nós já temos aqui uma combinação de doutrina sem perder o amor pelo Senhor. É uma lição super importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e para o fervor espiritual também no nosso coração. Então eu já convido você para nós adentrarmos aqui a nossa lição. O texto principal, meus irmãos, da lição vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso está lá em Atos, capítulo 2, os versículos 42 e 43. Aqui, narra o início da igreja primitiva, e nós vemos aqui a perseverança que a igreja primitiva tinha na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na sequência, o texto vai dizer que em cada alma havia temor, Havia aquele sentimento de estar na presença do Todo-Poderoso. Então nós identificamos aqui essa combinação de seguir as doutrinas bíblicas sem perder o fervor espiritual, sem perder o amor pelo nosso Deus. O resumo da lição diz o seguinte: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma vida, ou melhor, para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Interessante, este resumo que o comentarista traz aqui para nós, e mais uma vez reforçando aqui a ideia de doutrina e fervor espiritual, ou seja, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a palavra de Deus, sua doutrina, seus fundamentos, mas sem perder o fervor espiritual, sem perder a chama do Espírito Santo. Certa vez Jesus chamou a atenção dos fariseus, dizendo: olha, errais, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava justamente dizendo: não conhece a doutrina e também não conhece o fervor espiritual. Então veja que essa combinação, ela precisa andar junto, de mão dada, conhecimento doutrinário, conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico, sem perder o fervor espiritual, sem perder a chama do Espírito Santo nas vidas, tá bom? Então a lição hoje, irmãos, ela é super importante, tá bom? Super importante. A lição ela traz 3 objetivos aqui, que vai dizer o seguinte: primeiro objetivo, mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso e vamos identificar a firmeza desta igreja quanto à doutrina. Segundo objetivo, conscientizar do perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E foi justamente este perigo que aconteceu com a igreja de Éfeso, na qual o Senhor Jesus, lá no livro do Apocalipse, chamou a atenção desta igreja,
ou seja, a perca do primeiro amor. E o terceiro objetivo, compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Isso aqui, irmãos, é muito importante, né? Essa compreensão, porque ao longo do tempo, muitas pessoas começavam a dizer que o estudo teológico deixava o crente frio, né? Gelado. Ou seja, a pessoa era conhecedor da doutrina bíblica, da palavra, mas perdia aquele fervor, né, no seu coração. Em contrapartida, outras pessoas se dedicavam à busca ao fervor, mas menosprezavam a doutrina, o conhecimento teológico. E aqui nesse terceiro ponto, ou terceiro objetivo, nós vamos compreender que não há contradição entre uma coisa e a outra coisa. Ao contrário, ambas devem andar junto. Conhecimento teológico, conhecimento doutrinário, zelo pela palavra, sem perder o fervor espiritual, sem perder a chama do Espírito Santo, o temor pelo Senhor. Bacana? O nosso texto bíblico está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu quero fazer essa leitura com você, porque acho esse texto muito importante para o desenrolar aqui da nossa lição. Então convido você, sem perca de tempo, para nós lermos Apocalipse 2, versículos 1 ao versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aos que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que leitura importante, né, que nós fizemos aqui da carta enviada à igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ao longo da lição nós vamos falar muito, né, desse texto, desta igreja, né, de Éfeso, que quando nós começamos a ler, nós vemos ali uma igreja dinâmica, uma igreja preocupada com a doutrina, preocupada com a obra do Senhor, né, com o trabalho, paciente na tribulação, na perseguição. Aparentemente uma igreja que estava cumprindo o seu papel. Mas veja que depois o Senhor Jesus faz uma advertência a esta igreja, dizendo: mas tenho contra ti uma coisa. E esta coisa é que você perdeu o seu primeiro amor. Então aqui eu já adianto algo que a gente vai trabalhar durante a lição, é que aquela igreja, por mais que ela estivesse desenvolvendo as atividades normais da igreja, ela já fazia de forma mecânica, sem aquele amor, aquele desejo, né? Aquele fervor que deveria ter.
Então, irmãos, é o perigo, né, nos nossos dias atuais, a nossa igreja, de repente, estar como a igreja de Éfeso, ou eu e você estarmos como a igreja de Éfeso, fazendo a obra de Deus, não falta nenhum trabalho, não falta nenhuma atividade da igreja, você ensina, você dá aula, mas na hora do louvor a Deus, na hora da adoração, você já não sente mais nada dentro do seu coração. Ou quando faz por rotina, por costume, perdeu-se aquele fervor no coração, aquele desejo, aquela vontade, aquele amor por fazer. Fazer por fazer, sem ter amor no coração, é justamente essa advertência que o Senhor dá à igreja de Éfeso. Uma igreja que fazia, mas parecia que era tudo de forma mecânica, automática, ou sem aquele desejo. Fazer porque era rotina, porque era parte, né, do desenvolvimento que era necessário fazer. E aí o Senhor Jesus vem e adverte que é necessário, sim, cuidar da doutrina, ter zelo pela palavra, pelo trabalho, combater as falsas doutrinas, ter paciência nas tribulações, mas sem perder o amor, sem perder o desejo, a chama do Espírito Santo. Fazer por livre e espontânea vontade, fazer porque a chama arde ao coração. E eu pergunto para você, nessa oportunidade, quando você vai à igreja, você sente necessidade de ir? Quando você vai à igreja, você sente vontade de estar lá? Quando você dobra o seu joelho, você sente prazer em orar a Deus? Se a resposta for sim, o primeiro amor ainda pulsa no seu coração. Mas se a resposta for não, esta palavra é para você. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Pulamos agora para a introdução da nossa lição. Na introdução nós destacamos o seguinte: a falta de doutrina produz muitos males e um deles é a mornidão espiritual. De fato, né? Nós estudamos ao longo destas últimas lições que a falta de doutrina, ela produz sim mornidão espiritual. Ou seja, o crente vai ficando frio, até que ele se desvia. Então a doutrina ela é importante dentro desse contexto para manter, né, sempre viva a palavra de Deus no nosso coração. Dessa forma, utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, estudaremos a respeito de como os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Essa pequena introdução que eu fiz, né, falando da igreja de Éfeso, é exatamente o que nós vamos estudar hoje, ver como que essa igreja acabou se afastando do primeiro amor e da vontade do Senhor nosso Deus, né? Que nós possamos pensar nisso e retornar ao nosso primeiro amor. Veremos o perigo, irmãos, que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Também fiz esse comentário. Essa lição ela é tão atual, tão importante, que nós precisamos refletir para nós mesmos. Se de repente nós não estamos também perdendo o primeiro amor. Isso também é algo que a igreja precisa considerar. Muitos trabalhos têm sido levantados, feitos pela igreja. Mas o trabalho ele não pode ser feito apenas para cumprir uma agenda, para cumprir um protocolo. Ele deve ser feito com um desejo ardente no coração da igreja em fazer para Deus, em fazer aquilo para enaltecer o nome do nosso Deus. Então fica aqui para a reflexão de toda a igreja, né? E aí concluímos aqui a introdução dizendo que o zelo doutrinário e o amor fervoroso por Deus é justamente isso que nós precisamos manter na nossa vida e o que Deus
requer de nós zelo doutrinário e amor fervoroso pelo nosso Deus. É isso que Deus espera de você e é isso que nós vamos estudar nesta lição. O tópico 1, irmãos, na nossa lição, vai falar sobre a igreja de Éfeso era firme na doutrina. E o primeiro ponto desta lição, deste tópico, vai falar sobre a igreja de Éfeso. Aqui a gente vai dar um panorama, algumas características importantes sobre a igreja de Éfeso, tá? Sobre a cidade de Éfeso, né? E, consequentemente, o que envolvia lá a igreja de Éfeso. Isso é importante para o restante da lição e para a nossa compreensão daquilo que vai vir, né? Bom, nós podemos dizer que, do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Isto porque Éfeso tinha cerca de 250 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, né? E para aquela época era de fato uma cidade muito grande, né? Poderíamos dizer até uma metrópole pela época, né? E aqui nós vemos a importância e a pungência desta cidade. A cidade mais importante da Ásia Menor, com cerca de 250 mil habitantes. E nesta cidade que nós destacamos aqui, a cidade de Éfeso, é que tinha lá um suntuoso templo, né, da deusa Diana. E esse templo ele atraía turistas e peregrinos, e isso fazia com que o comércio local fosse aquecido, né? Muito parecido com uma cidade, né, próxima a onde eu moro, né? Moro aqui na cidade de Lorena. Próxima aqui nós temos sim uma cidade bem parecida nessas características religiosas. Então, o templo da deusa Diana, né, era um templo muito conhecido, muito famoso, e por esta razão atraía então muitos turistas para aquela região. Isso movimentava, né, grande parte lá do comércio local. Na sua segunda viagem missionária, Paulo anunciou o evangelho ali na cidade de Éfeso, porém nesta segunda viagem ele não ficou ali muito tempo, mas já esteve ali, né? E por ali ele anunciou a palavra de Deus. Somente na terceira viagem missionária de Paulo ele pôde evangelizar de forma mais efetiva a cidade de Éfeso, ficando lá por cerca de 3 anos, né? E assim, de forma mais efetiva, pôde pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provavelmente, irmãos, Priscila e Áquila desempenharam um importante papel na implantação dessa igreja, né? Tanto Priscila como Áquila tiveram assim provavelmente, né, papel preponderante no estabelecimento da igreja de Éfeso, né? E cederam, né, a sua própria casa onde foi estabelecido a igreja do Senhor. Esse casal, né, Priscila e Áquila, também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de Apolo, né? Apolo, um grande pregador, eloquente pregador da palavra de Deus, tá bom? Então esse é um panorama geral da igreja de Éfeso, tá? Algumas características, alguns destaques importantes aqui para o nosso conhecimento. O segundo ponto aqui da lição vai falar a igreja de Éfeso e seus principais desafios. Uma vez conhecendo como era a cidade, o que se fazia nessa cidade, né? A igreja ali estabelecida, a gente vai agora identificar os desafios, né, que essa igreja enfrentou, né? Estava enfrentando, dado as circunstâncias que nós acabamos de estudar. A primeira questão aqui para destacar como desafio, né? A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso. Nós acabamos mencionando isso no primeiro item do tópico 1, sobre o templo da deusa Diana. Então era um centro religioso
de peregrinação e culminava também na movimentação do comércio. Então a igreja já tinha esse primeiro desafio, que era o desafio da idolatria, né? O desafio que toda essa circunstância acabava permeando ali na cidade de Éfeso. Então, um desafio para a entrada do evangelho, para quebrar, né, esta idolatria, e de certa forma, quebrando a idolatria, acabaria também com a movimentação ali do comércio, já que ele girava muito em torno desta questão religiosa. Então veja o grande desafio, né, que a igreja estava enfrentando ao ser estabelecida ali na cidade de Éfeso. O comentarista também coloca aqui para a gente um ponto bastante interessante. De acordo com a mitologia grega, né, Diana era virgem, né, e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Então isso aqui é um dado importante e também um desafio para a igreja. Se predominava lá na parte religiosa o templo da deusa Diana, e havia toda esse conhecimento mitológico de que ela era virgem e contrária ao casamento, né? Contrária ao casamento. Essas características trazidas pela mitologia grega fragilizavam, obviamente, sem dúvida, o casamento, porque acabava tornando o casamento banal, né? Já que ela era contrária ao casamento, então não fazia sentido, né? Ou não tinha importância. E esse quesito, irmãos, era um grande desafio para a igreja ali estabelecida em Éfeso, né? Já que o casamento dentro da Bíblia ele é sagrado, né? O Senhor já falou muito sobre a questão do casamento, da união do homem deixar a sua mulher, deixar a sua casa, né? E a mulher sua casa, e ambos se unirem e tornarem um só corpo. O que Deus ajuntou não separa o homem. Enfim, vários textos que falam da importância, né, do casamento, até porque lá no Jardim do Éden, Deus formou o homem, Deus fez a mulher e juntou este primeiro casal. Então, para o nosso Deus, o casamento ele é muito importante. Então, olha o desafio que a igreja de Éfeso estava enfrentando, né? Paulo exortou os irmãos efésios a confiar na graça salvadora de Cristo e se preparar espiritualmente para a batalha, né? Então veja aqui a importância da palavra de Deus, né? A importância de nós nos alicerçarmos, irmãos, como eu sempre tenho feito aqui, né? E quero nesta noite destacar mais uma vez, né? A importância aqui, ó, da palavra de Deus, né? Quero mais uma vez aqui, irmãos, destacar a importância, olha aqui, da palavra de Deus, do ensinamento bíblico, né? Do que a palavra de Deus tem para nós, para a nossa vida. Então, Paulo orientou muito os efésios a confiar na graça de Deus, ou seja, ensinou, né? Levou o ensino precioso lá. Bacana? Agora, esses foram os desafios. Agora, no terceiro ponto, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso, né? Já vimos o que era Éfeso, a igreja, o que tinha lá, os desafios que a igreja enfrentava. Agora vamos para a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas igrejas do primeiro século, né? Até por fazer parte de uma grande cidade, né? A mais importante ali da Ásia Menor, né? Uma cidade economicamente estabelecida. Então a igreja estabelecida ali também era uma igreja muito importante, né? Agora, essa importância da igreja de Éfeso, ela é fruto do seu vigor espiritual e comprometimento doutrinário. Então, Éfeso era uma igreja de referência, né? Referência não pelo fato de Paulo ter passado ali ou outros homens de Deus,
Mas o destaque aqui da importância da igreja de Éfeso se dá justamente pelo fruto do seu vigor espiritual. Era uma igreja comprometida, era uma igreja que fazia a obra, uma igreja que vestia a camisa, que fazia a obra de Deus, que defendia a doutrina bíblica, uma igreja que tinha paciência, que embora fosse perseguida, não desistia, não parava. Era uma igreja que mantinha, havia lá comprometimento doutrinário. Então tudo isso fazia da igreja de Éfeso uma igreja importante, né? Uma das mais importantes ali daquela região ou daquele momento, né? Da história. Aqui nós destacamos também que essa igreja que tinha toda essa importância, né, pelo seu vigor doutrinário, pelo seu compromisso, né? E isso se deu também, né? Porque esta igreja ela foi pastoreada por Paulo, né? Além de Paulo ter ensinado esta igreja, veja que nós falamos lá que Paulo na sua deixa eu conferir aqui, na sua terceira viagem missionária, ele ficou lá por 3 anos, né? E ao ficar por 3 anos, né, Paulo cuidou ali daquela igreja. Então, Paulo pastoreou aquela igreja, né? Paulo ensinou aquela igreja, como lá em Atos capítulo 20, versículo 27, ele ensinou todo o conselho de Deus, ou seja, as doutrinas bíblicas. Ele também foi usado como instrumento para a realização de grandes milagres. Então veja que era uma igreja compromissada com a doutrina bíblica, né? Uma igreja compromissada com a geração de milagres. Isso aconteceu por intermédio do ministério de Paulo. Essa igreja também foi pastoreada, irmãos, por Timóteo, né? Por Timóteo. Timóteo que foi tão elogiado por Paulo. Ele foi deixado em Éfeso justamente para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, né? Então, Timóteo fica em Éfeso e Paulo orienta ele, né, na sua carta, dizendo: olha, Timóteo, ensine lá para que eles não deixem a sã doutrina, né? Não deixem a palavra de Deus, né? Advirtam eles para que não ensinem outra doutrina. Ou seja, era para ensinar a doutrina que eles já haviam aprendido pelo próprio apóstolo Paulo. Então Timóteo também pastoreou aquela igreja. Ela também foi pastoreada pelo apóstolo João, né, que liderou as igrejas daquela região, onde escreveu o evangelho que leva o seu nome, né, além das epístolas que também levam o seu nome. Enfim, nós vemos aqui, irmãos, que essa igreja, né, a igreja de Éfeso, ela foi bem instruída, né? Teve lá Paulo, Timóteo e João. É uma igreja que, do ponto de vista doutrinário, ela foi bem instruída, né? Ou seja, teve seus alicerces doutrinário bem alicerçado, bem estruturado. Olha só a importância. Bacana, né? Então aqui nós trabalhamos essa firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. E assim nós encerramos o tópico 1. Passando agora para o tópico 2, nós vamos estudar sobre o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Então nós vimos, irmãos, que a igreja de Éfeso era uma igreja bem preocupada com a doutrina bíblica, bem estabelecida, sabia o que estava fazendo, né? Tinha dinâmica na realização da obra do Senhor nosso Deus, principalmente, né, o zelo pela doutrina. Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao tópico 2 da nossa lição. Terminamos aí o tópico 1. Falamos bastante sobre a igreja de Éfeso, né? Sobre Éfeso, sobre a igreja de Éfeso, sobre os desafios que a igreja de Éfeso teve que enfrentar, né? Dadas as circunstâncias. E também destacamos aí no item 3 do tópico 1, a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso, né? Saindo da firmeza doutrinária, a gente vai para o tópico 2, que vamos falar sobre o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Talvez este seja o tópico mais importante que nós vamos trabalhar aqui,
É bem provável que eu vou me deter um pouco mais nele, mas depois no tópico 3 a gente dá aquela acelerada para poder compensar aqui, já que nós vamos ficar um pouco mais aqui nesse tópico 2, mas vale a pena, tá bom? Então convido você para mergulharmos juntos aqui no tópico 2. O perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Primeiro ponto aqui. Boas obras, porém sem amor. Vou repetir. Boas obras, porém sem amor. E é interessante, irmãos, que no texto bíblico que nós lemos aqui, lá em Apocalipse 2, que vai falar justamente a carta que o Senhor envia à igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso, o Senhor no versículo 2, ele fala para a igreja de Éfeso o seguinte: eu sei as tuas obras. Então o Senhor já sabia as obras daquela igreja. E também eu sei o teu trabalho. Ou seja, era uma igreja que estava fazendo obra, é uma igreja que estava trabalhando. Então a gente já consegue entender isso. E também a tua paciência. Era uma igreja que era paciente. De repente passando por luta lá, mas paciente, né? Problemas, mas paciente. São virtudes aqui. E aí ele continua, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, né? Ou seja, muitas pessoas lá se levantando como apóstolos e a igreja refutando aquilo lá, né? Ou seja, tudo perfeito. Até aqui, uma igreja maravilhosa. E aí o Senhor continua falando, e sofrestes e tem paciência. Uma igreja estava sofrendo, mas estava lá, perseverando, não vamos desistir, vamos continuar. Trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Olha que interessante, né? O próprio Senhor falando que era uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor e não cansava. Se fosse hoje, nos dias atuais, podemos dizer que era uma igreja que evangelizava, né? Não, uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor, vamos divulgar, vamos fazer, vamos acontecer, maravilha. Até aqui, parece-nos uma igreja perfeita. Só que depois, no verso 4, o Senhor vai dizer para essa igreja, olha, tenho contra ti uma coisa. Vocês deixaram o primeiro amor. Então, irmãos, veja que talvez tenha sido um baque para a igreja ouvir aquilo, olha, tenho contra ti uma coisa. Que coisa é essa? Vocês deixaram o primeiro amor. Porque antes vocês eram dedicados no trabalho. Vocês combatiam a maldade, zelo doutrinário, perseverança nas tribulações. Como eu disse, parecia uma igreja perfeita. Só que havia abandonado o primeiro amor. E aí talvez você esteja perguntando, mas o que é esse primeiro amor? É bem provável, irmãos, é bem possível, né, baseado aqui nessa carta à igreja de Éfeso, que uma igreja esteja fazendo a obra de Deus, porém, ela esteja fazendo sem o primeiro amor no coração. Ou seja, talvez o desenvolvimento do trabalho tenha sido apenas mecânico, tem sido apenas para cumprir um ritual. Domingo é dia de ir na igreja. E às vezes, vou aqui conjecturar, né? Pode ser que o pessoal da igreja de Éfeso estivesse indo na igreja. Vamos colocar aqui um horário para o culto, 18 horas, domingo. Desse 18 horas, estava todo mundo lá. Ninguém faltava e chegava no horário. Zelo pela casa de Deus, pela palavra. Ninguém ia embora antes de terminar. Porém, essa disciplina era muito em função, veja que eu estou conjecturando, tá? Muito em função de um ritual religioso, de um costume, do que propriamente aquele desejo, aquela vontade de estar na casa de Deus.
Então o ponto a ser trabalhado aqui é justamente isso. Não adianta ter zelo pelas coisas, mas se este zelo ele é feito sem amor pelo Senhor, ou seja, quando faz por uma determinada razão, que não é o amor pelo Senhor, seja pelo costume, seja por obrigação, seja porque se você não fizer o pastor vai ver, né, e vai chamar a sua atenção, mas não é pelo zelo, pelo amor, né, melhor dizendo, pelo fervor espiritual, pelo desejo de fazer porque sabe que está fazendo para Deus. Então, a perca do primeiro amor é quando se desenvolve alguma coisa, mas a razão motriz para aquele desenvolvimento não é o amor pelo Senhor, e sim um ritual religioso, uma obrigação familiar ou um costume. Então veja que a igreja de Éfeso, ela trabalhava, mas me parece que ela caiu nessa questão mecânica de se fazer, acostumou a fazer, fazia parte, né, da rotina, do trabalho, da engrenagem ali da igreja. Mas aquele desejo, aquele amor, aquela coisa que ardia no coração, quando você chega no culto e você está prestando o seu louvor a Deus, de repente seu coração começa a encher. Ou até mesmo quando você está na sua casa, está dando horário, e você está igual o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este salmo diz justamente esse fervor espiritual. Quando alguém fala para você, hoje tem culto de doutrina, de ensino, qual é a tua reação? A tua reação é desejo? A tua reação é vontade? Nós estudamos aqui uma lição que falou sobre o menosprezo da nação de Judá quanto ao ensino da doutrina. Nós estudamos aqui que esta nação foi levada para o cativeiro por menosprezar a doutrina do Senhor. E quando eles passaram o tempo determinado por Deus lá no cativeiro, eles retornaram. E quando eles retornaram totalmente quebrantados, e quando Esdras se coloca diante de todo o povo para ler a palavra de Deus, o povo começou a chorar. O povo não arredou o pé dali, sedento de ouvir a palavra de Deus. Aquilo ali foi fervor espiritual. Então que nós possamos, nesta oportunidade, meus irmãos, refletir sobre isso. Será que nós estamos tendo esse fervor espiritual? Será que quando nós vamos à igreja há esse desejo, esse primeiro amor? Jamais você pode perder o seu primeiro amor. Jamais você pode perder esse fervor espiritual do seu coração. E aqui eu já quero trabalhar uma outra questão para corrigir uma questão que eu acho assim importante. Muitas pessoas costumam, às vezes, quando se refere ao novo convertido, que aceitou a Jesus, e você o convida para a oração, ele vai, para evangelizar, ele vai, enfim, ele vai em todos os lugares. E aí talvez um crente mais antigo na fé, vamos dizer assim. Isso tem sido feito de forma recorrente, né? Ao se referir àquele novo convertido, né? Começa a dizer para outras pessoas, né? Dizendo, olha, ele ainda está no primeiro amor. Como se fosse natural perder esse primeiro amor. Como se o primeiro amor fosse somente aquele do novo convertido. Como se não fosse possível hoje você, com 50 anos de crente, ter esse fervor no coração. Eu me lembrei aqui agora de quando Moisés mandou os espias a espiar a terra prometida, e dos espias que foram,
10 trouxeram má notícias para Moisés, dizendo: Moisés, a terra é boa, ela é como o Senhor falou, mana, leite e mel. Está aqui a prova, trouxemos um fruto. Porém, é uma terra de gigante, a gente não vai conseguir. A gente vai esmorecer. E a Bíblia diz que 2, Josué e Caleb, fizeram o povo calar, dizendo: olha, cala-te. De fato, a terra tem gigante, mas subamos animosamente e possuamo-la por herança, porque o Senhor é conosco, ou seja, o Senhor prometeu. Então veja que Josué e Caleb animaram o povo, calaram os outros espias e animaram o povo, dizendo: não, nós vamos conseguir. Veja que enquanto uns trouxeram lá um relato, realmente a terra é boa, o Senhor estava certo, deu toda a descrição, porém sem fervor espiritual, desanimado, não confiando mais em Deus, que Deus poderia dar livramento. Agora Josué e Caleb: não, vamos possuir, não, vamos vencer, vamos lá, aquele desejo no coração, não, nós vamos possuir, Deus é conosco. Depois disso eles entraram na terra, Josué assume a liderança, Moisés morre, eles entram na terra, e lá no final da vida de Caleb, né, já com 85 anos, cerca de 85 anos, Caleb tem uma conversa com Josué e relembra, né? Lembra, Josué? Quando aquela vez, né, nós fomos enviados para espiar a terra e os nossos, né, irmãos, vamos dizer assim, trouxeram notícia ruim, trouxeram notícia, né, que não confiavam em Deus, mas eu e você fomos diferentes. Nós trouxemos uma notícia animadora, uma notícia de ânimo para o povo, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir. E aí vem, irmãos, o mais importante de tudo isso que eu contei aqui. Josué fala: sabe, da mesma forma que eu estava lá atrás, animado, com cerca de 40 anos de idade, é o que eu estou aqui agora. Ou seja, o mesmo ânimo meu lá no início é o mesmo ânimo meu aqui do final. Essa história de Caleb é uma prova de que o crente ele não pode e não deve perder o primeiro amor. Então é isso que eu quero passar para você nesta oportunidade. Não perca o primeiro amor, não perca. Não perca. Isso não é algo que é só do novo convertido, não. Isso é para o crente, para toda a sua vida, não perder aquele desejo. Quando alguém te convidar, vamos ao culto de oração, o seu coração arder. E se ele não estiver ardendo, a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso é para você também nesta oportunidade. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Volte à prática do primeiro amor. Quando alguém falava: hoje tem culto, o seu coração ardia. Oh, glória! Quando alguém falava: hoje tem escola dominical, e você não faltava de jeito nenhum. Esse fervor é justamente o primeiro amor. Então ele não é apenas algo do novo convertido e que infelizmente muitos, ao colocar mal essa questão, passa a impressão de que o primeiro amor é algo temporário. Não, irmão. O primeiro amor tem que ser algo duradouro na nossa vida. Tá bom? Espero que você tenha compreendido essa questão tão importante, tá? Agora, voltando aqui para a igreja de Éfeso, dentro desse contexto, era uma igreja com excesso de trabalho, né? Trabalhava, fazia a obra de Deus, né? Tava lá na labuta, né? Havia zelo doutrinário, né? Se preocupava com todos os detalhes, porém, tudo isso era feito sem o genuíno amor, né? Fazia por fazer, né? Era apenas um ritual, era apenas uma obrigação, vamos dizer assim. Não era aquele amor genuíno em fazer pela obra de Deus. Eu quero que você entenda que a igreja de Éfeso, ela fazia, ela desenrolava, ela tinha trabalho,
porém tudo que se fazia não era amor ao Senhor. O que eu poderia dizer para você, a igreja de Éfeso, ela tinha amor pela obra, mas faltava amor ao Deus da obra. Tinha zelo pela obra, mas faltava zelo pelo Deus da obra. Então veja o contraste, né? Em se fazer a obra, mas sem se preocupar com o Deus da obra. Tá bom? Então, este é o ponto que nós destacamos aqui. Maravilha? E aí o Senhor Jesus, né, vai dizer para a igreja de Éfeso: lembra, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, volte às origens. Volte. Tá bom? Então esta é a palavra. Segundo ponto do tópico 2, o valor das boas lembranças, né? Lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse, né? Ou seja, lembra quando alguém falava com você: vamos à casa do Senhor, e você se alegrava? Lembra quando alguém dizia: amanhã tem evangelismo, você mal via a hora de dar horário para evangelizar? Amanhã tem escola dominical, você ficava muito feliz em estar na escola dominical. Culto de ensino, culto de doutrina, você sempre estava lá, o desejo de estar lá. Lembra? Lembra quando isso começou a acabar? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Lembra de onde caíste, vai lá e se levanta. Retoma novamente este primeiro amor. Ou seja, lembrar, arrepender e voltar a praticar. Tá bom? Então este é o valor das boas lembranças. Lembra como você fazia com amor? Então, parta de lá. Tá bom? É o que o Senhor está dizendo para nós, né? Ou seja, volta às primeiras obras. A igreja de Éfeso recebeu a oportunidade, irmão, de recomeçar e resgatar a sua saúde espiritual. Talvez essa lição Deus esteja permitindo para que você compreenda, para que você entenda que é necessário voltar às origens. É necessário ver qual foi o ponto de divisão quando você tinha essa chama no coração, esse desejo, esse fervor, e como ela está agora. Qual foi o ponto de desequilíbrio? Volta lá. Era exatamente o que o Senhor estava dizendo à igreja de Éfeso, dando uma oportunidade para que eles retornassem ao ponto exato da onde perderam o primeiro amor e voltar à prática do primeiro amor. Veja como Deus é misericordioso, irmãos, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E nesta oportunidade Ele está franqueando para você essa mesma oportunidade. Lembra da onde você caiu e arrepende-te, diz o Senhor. E o terceiro ponto aqui do tópico 2, de volta ao primeiro amor. Tá bom? Lembrou da onde você caiu? Volte, tá? Volte a praticar o primeiro amor. Bom, o que Jesus quis dizer com o primeiro amor? O que será que Jesus quis dizer, né, com esse primeiro amor? Nós comentamos já aqui, né, aquele fervor de fazer a obra de Deus com amor no coração, com desejo, né, aquela coisa espontânea, aquela vontade de estar na casa de Deus. Isso é caracterizado primeiro amor. A vontade espontânea, livre, desimpedida de fazer as coisas para Deus. Seja abrir a igreja. Seja abrir a igreja. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, eu achei muito impactante, de um determinado irmão chamado Joaquim, se não me falha a memória o nome dele. Conta-se que Joaquim veio lá do norte para São Paulo
com 24 anos de idade. E com 25 anos, ele aceita a Jesus como Salvador e começa a frequentar a igreja. E passado algum tempo, Joaquim ele é alçado ao ministério como cooperador. E ali Joaquim fica trabalhando na casa de Deus. Joaquim ele é alçado como obreiro para ficar na porta, porque a igreja era pequena e não tinha muitos obreiros. Então Joaquim agora é alçado para ficar na porta. E Joaquim estava lá, recebia as pessoas com alegria. Joaquim era o primeiro a chegar na igreja, porque tinha responsabilidade de abrir a igreja. Ele fechava a igreja. E quando ele chegava na igreja, ele já conferia o banheiro, se estava tudo ok. Ele conferia os bancos, se estava tudo limpo. Esse era Joaquim. E esse testemunho diz que Joaquim viu jovens casarem, terem filhos e os seus filhos crescerem. E esses filhos que Joaquim viu crescer, diz o testemunho, que o pastor desta época lançou um desses meninos para o ministério, para cooperador. E o pastor chegou nesse menino e fala assim: eu quero que você aprenda com o irmão Joaquim a ser um excelente cooperador, um excelente obreiro. E diz o testemunho que o irmão Joaquim ensinou aquele menino. E aquele menino, com muita humildade, foi um excelente cooperador. E depois ele passou para o diaconato, o presbitério, para o ministério, para ser ministro, como evangelista e depois pastor. Em um determinado tempo, aquele menino passou a ser pastor da igreja. Ou seja, aquele menino passou a ser pastor do irmão Joaquim. Olha que coisa interessante. Só que o irmão Joaquim sempre na porta. Agora o irmão Joaquim, que tinha 25 anos, agora o irmão Joaquim estava com 85 anos. E dos 25 anos até os 85 anos, o irmão Joaquim ficou ali na porta. Nunca reclamou, nunca negou a sua fé. Mesmo vendo outros alçarem patamares mais altos, ele nunca chegou no pastor e disse: pastor, eu estou aqui tanto tempo e ainda sou apenas um cooperador. Irmão Joaquim nunca fez isso, jamais. Só que um dia o irmão Joaquim adoeceu, o irmão Joaquim não podia ir mais ir na igreja. E aí o pastor pegou um grupo de irmãos e foi lá na casa do irmão Joaquim. E o testemunho conta que o irmão Joaquim começou a chorar de muita alegria e dizer que bom que os irmãos estiveram aqui. E ao ver as lágrimas rolar no rosto do irmão Joaquim, né, os irmãos falam: ô, irmão Joaquim, eu sei que o senhor está triste, né, por essa situação, que não sei o que e tal. Aí o irmão Joaquim toma a palavra e fala assim: não estou triste porque eu estou nessa situação. Eu estou triste porque eu não posso mais ir na casa do Senhor. Eu não posso mais abrir a igreja. O meu maior desejo, o que me dava satisfação, era chegar na igreja, abrir a igreja, limpar os bancos lá para os meus irmãos quando chegassem pudessem sentar e não sujar as suas roupas. Era poder ir lá no banheiro conferir se tinha papel higiênico para que quando os meus irmãos fossem usar, estava tudo lá certinho. A minha tristeza é por não poder fazer mais isso. Com 85 anos de idade. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Fala para mim. Isso é fervor no coração. Isso é primeiro amor. Então essa história de que a pessoa perde o primeiro amor, de maneira nenhuma. E nesta lição, Deus está dizendo para mim e para você, retornemos ao primeiro amor. A essa chama tem que arder no nosso coração. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas a chama precisa arder no seu coração. Tá bom? É o que Deus tem para você. Lembra do irmão Joaquim. Bom, eu acho que por o item 3 tá bom, né? Pra gente falar sobre a volta ao primeiro amor. Tá bom? Eu falei para vocês que no tópico 2 a gente ia se deter um pouco mais, né? Mas era necessário, porque esse aqui é o ponto central. E talvez a parte mais importante dessa lição, na qual Deus quis falar comigo
e com você, tá bom? Agora, para a gente arrematar, irmãos, bem rápido, né? Não quero delongar muito aqui, o tópico 3 vai falar sobre não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Não há contradição. Doutrina, você conhecer a palavra, o estudo, né? Fazer com zelo a obra de Deus, conhecer toda a doutrina bíblica, os fundamentos, a teologia. Não há contradição com isso, com o fervor espiritual, né? Ou seja, o amor a Deus, o amor à oração, a consagração, né? Enfim, todo esse desencadear do fervor espiritual. Uma coisa não anula a outra, ao contrário, ambas têm que andar juntas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, o problema dos extremos. Extremo, irmãos, é complicado, né? Às vezes a pessoa, a gente costuma usar uma expressão, fulano ou é 8 ou é 80. Essa expressão, dizendo fulano é 8 e 80, fala assim dos extremos. Os extremos é perigoso, em qualquer sentido que você for pensar, tá? Os extremos é complicado. Nós falamos aqui sobre a questão da doutrina, tem pessoas que é extremamente voltado para a doutrina. Aí a gente fala do extremo, que ela passa do equilíbrio doutrinário para o extremo do legalismo. Ela se torna legalista. E outras pessoas saem do equilíbrio da doutrina e passam a liberar qualquer coisa, ou seja, sem doutrina. Então esses dois extremos é perigoso. Então é isso que o comentarista está dizendo aqui no primeiro tópico, o problema dos extremos, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso, que nós estamos estudando, ela valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor do Senhor. Veja que dos extremos ela valorizou a doutrina, estava lá seguindo, fazendo, mas cadê o equilíbrio de fazer com amor, de fazer de seguir a doutrina de Deus alicerçada no amor? Veja o perigo dos extremos. Fazia obra, mas não tinha amor. Então esse é o perigo dos extremos, né? Fazer a obra, mas sem ter amor no coração. Já a igreja de Corinto, ela era o contrário, né? A igreja de Corinto era aquela igreja que tinha vários dons espirituais, né? Era detentora de todos os dons. Vocês conhecem bem a história também da igreja de Corinto. Porém, essa igreja que parecia amar bastante a Deus, porque detinha todos os dons espirituais, né? Ela negligenciou os ensinos bíblicos. E Paulo afirmou que os crentes dali eram o quê? Carnais. Então, aí o outro extremo de você se voltar para a oração, né? E aqui, irmão, tem que tomar um cuidado muito grande, porque na vida do crente tem que ser equilibrado. O crente precisa orar, o crente precisa ler a Bíblia, tá? Vamos assim ser bem didático. Orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. O que é o extremo disso? É o crente que só se preocupa em ler a Bíblia, tá? Mas despreza a oração. Ao passo que o outro extremo é o crente que se dedica à oração, ao jejum, à consagração, mas despreza o ensino da palavra de Deus. Então, é isso que o comentarista está trazendo para nós do perigo dos extremos. Nós precisamos juntar, irmãos, as duas coisas. Nós precisamos orar sem dúvida nenhuma, mas precisamos também do ensino da palavra. Não dá para caminhar capenga de um lado ou capenga de outro. Tem que andar juntos. Oração, palavra. Oração, palavra. Oração, palavra. Porque foi assim que a igreja primitiva cresceu. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na onde mais? Na oração. Então veja, irmãos, esse é o equilíbrio. Voltemos à origem, né, da igreja primitiva e façamos aqui
a nossa parte, tá bom? Então esse primeiro tópico do tópico 3, esse primeiro item, né, do tópico 3, cuidado com os extremos, tá? Segundo, a importância do equilíbrio. Se o extremo é perigoso, obviamente o equilíbrio é o ponto correto. É o que nós precisamos, equilíbrio nas coisas, tá bom? Nós precisamos não ser demasiadamente espiritual e nem demasiadamente carnal. Porque se você for demasiadamente carnal, você vai para o campo da libertinagem. Tudo é possível, tudo é, enfim. E demasiadamente espiritual, você se torna aquele crente santarrão, que tudo é pecado e que não pode nada. Então o extremo disso é perigoso. Agora, o equilíbrio, irmãos, um crente espiritual, né, e um crente que mortifica os desejos da carne, né, é o que Deus espera de mim e de você. Equilíbrio, tá? Paulo rogou, né, falando dessa questão do equilíbrio, né, Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma, né, que apresentassem a Deus, né, o quê? Os seus corpos, que era a parte externa e visível, né, como sacrifício, né, a Deus agradável e tudo mais, e renovasse o quê? O entendimento, que era o interno, o invisível. Então aqui Paulo trabalha justamente as duas coisas, o externo e o interno, o visível e o invisível. Então, irmãos, tudo na vida é equilíbrio. Quando a gente fala sobre a questão de santidade, eu sei que há muitas questões envolvendo usos e costumes, mas deve ter o equilíbrio, né? A santidade, a gente sabe, é aquilo que produz de dentro para fora. Ou seja, você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. A santidade começa de dentro de você para fora, mas ela também se exterioriza, porque muitas pessoas hoje que se dizem ser santo, dando escândalo com a parte visível. Então aqui a gente trabalha também esses extremos, né? Não adianta de forma visível você dar escândalo e dizer que internamente você está sendo fiel a Deus, está sendo santo, né? E também não adianta o contrário, você de forma visual está agradando a Deus, dando bom testemunho, mas dentro de você é um sepulcro caiado. Então veja que os extremos são perigosos. Então aqui nós estamos trabalhando o quê? O equilíbrio. Maravilha? Equilíbrio, irmãos, é o ponto. Inclusive, né, falando em equilíbrio, a gente lembra aqui de um fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. E esse fruto é justamente o equilíbrio. Domínio próprio é o quê? Quando alguém vai e tenta tirar você do sério, você está lá equilibrado. Você não pende nem para um lado e nem para o outro. Equilíbrio, domínio próprio, fruto do Espírito, tá bom? Prosseguindo aqui, né? O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante que o zelo doutrinário, tá? Isso é deixar importante, deixar consignado. O Senhor cobrou o primeiro amor. Ele não disse que o primeiro amor era mais importante que o zelo doutrinário, ao contrário, tá? Equilíbrio. O Senhor destacou, valorizou o zelo doutrinário, valorizou. Mas ele cobrou também o amor, o primeiro amor. Então o que o Senhor estava querendo naquele momento? Equilíbrio. Continue sendo zeloso, mas não esqueça do primeiro amor. Continue sendo zeloso, mas resgate o primeiro amor. Continue fazendo a obra, mas resgata aqui o primeiro amor. Deixa o dono da obra aquecer de novo o seu coração. Então veja que o Senhor trabalha aqui o equilíbrio, tá bom? Mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro amor em função... ter deixado o primeiro em função do segundo, né? Ou seja, ter deixado o primeiro amor por se preocupar em apenas fazer a coisa mecânica, em cumprir tabela, em cumprir aquilo que era um ritual, podemos assim dizer, fazer por fazer, amar mais a obra do que o dono da obra. Isso é um perigo, irmãos. Isso vale até mesmo para a nossa igreja, né? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
quando o homem ele dá mais importância para a sua denominação do que para o dono da denominação, que é o Senhor Jesus. Então os efésios se preocupavam mais com a obra, amavam mais a obra do que o dono da obra. Então volte ao primeiro amor, tá? Não deixe de fazer, óbvio, né? Mas o faça resgatando o primeiro amor, tá bom? Então assim nós terminamos aqui o item 2 do tópico 3, falando do equilíbrio. E para finalizar, doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Nós vimos ao longo da lição batendo nessa tecla. Doutrina e fervor espiritual é o que nós precisamos. Doutrina e fervor espiritual. Isso tem que andar junto. Não darmos para separar. Desassociar uma coisa da outra, tá? Então essa lição foi bastante clara para nós sobre isso daí. Quando eu acabo indo para um lado, para o fervor espiritual e desprezo a doutrina, eu estou errado. Quando eu avanço na doutrina, mas desprezo o fervor espiritual, eu estou errado. O que o Senhor requer de mim e de você é o equilíbrio na nossa vida. Doutrina e fervor espiritual. E aí eu finalizo, né, destacando essa questão do equilíbrio, dizendo o seguinte: uma igreja que valoriza e busca o trabalho pelo equilíbrio entre doutrina e fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. É exatamente isso que você ouviu, né? Existem muitas pessoas praticando uma falsa religião, né? Sendo religioso, isso é um perigo, irmãos, né? O religioso é aquele que vai, né, que pratica, mas dentro dele é tudo oco, né? Não há sentimento de amor, não nutre vontade de agradar a Deus, é apenas aquela coisa mecânica, né? Então, quando nós unimos doutrina, que é o conhecimento da palavra, com fervor espiritual, que é o amor a Deus, né? Aquela chama de fazer as coisas de Deus, né? De buscar ao Senhor nosso Deus pelas madrugadas, de jejuar, aquele sentimento, aquela vontade de fazer as coisas para Deus. Quando nós unimos uma coisa à outra, isso é um antídoto muito forte, muito importante, que protege a igreja da falsa religiosidade, tá bom? Então, buscamos essa combinação perfeita, doutrina e fervor espiritual. Amém? Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido a lição de hoje, né? Que Deus possa ter trabalhado no seu coração como Ele trabalhou aqui no meu coração. A cada lição que nós estudamos, pode ter certeza, acrescenta a minha vida espiritual e muda alguma coisa em mim. Espero também que isso aconteça com você. Partimos agora para a conclusão da lição, irmãos, que diz o seguinte, eu destaco apenas o seguinte: essa igreja, né, a igreja de Éfeso que nós estudamos aqui, incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual. Nós batemos muito nessa tecla, né, desta falta desse equilíbrio entre doutrina, fazer a obra e o fervor espiritual. Amar a obra em detrimento do dono da obra. Precisamos amar a obra e amar também o dono da obra, tá? Então nós vimos este erro que a igreja de Éfeso incorreu, tá? Em ter zelo pela doutrina, mas desprezando o amor pelo Senhor, tá? O equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. É isso que deve sempre haver na nossa vida. Se preocupar com a doutrina, estudar, isso faz parte do nosso intelecto. Quando nós paramos estudando, e aqui a gente comentou lá no começo e eu termino aqui dizendo, uma outra coisa que as pessoas sempre falavam, né? De que o estudo teológico deixa o crente frio. Isso não pode, irmãos. Conhecer a Deus
é o que faz a chama continuar ardendo, tá bom? Então é possível o crente ser conhecedor da palavra, estudar, ter zelo pela doutrina, conhecer, né, a palavra de Deus em todas as suas particularidades, se aprofundar no estudo e ao mesmo tempo ser um crente fervoroso, um crente que marcou oração, ele está lá, marcou evangelismo, ele está lá, ele não falta, ele é dinâmico. Por quê? Porque o primeiro amor permanece no seu coração, assim como permaneceu no coração de Caleb, no exemplo que nós lemos, tá bom? Que nós falamos aqui. Então é possível conhecimento intelectual, conhecimento doutrinário e fervor espiritual. Combinação perfeita, o que Deus espera da sua igreja, que ande junto, conhecimento e fervor. Repito, ande junto, tá bom? Então que Deus abençoe você, estamos chegando aqui ao final de mais uma lição das revistas da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens. Deus abençoe, querido, você que permaneceu conosco até agora. E peço para você, se essa aula foi bênção para você, compartilhe essa aula com mais pessoas, nos ajude a fazer com que este canal chegue a mais pessoas e assim possamos propagar a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? E você que está passando aqui pelo canal, que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, assim todas as vezes que nós postarmos conteúdo novo, você vai ficar sabendo de antemão, tá bom? Nos ajude a fazer a obra de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos aqui mais uma vez no canal Palavra de Vida. E se Deus disser que sim, na próxima aula estaremos de volta aqui no canal Palavra de Vida, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.